Deus, estamos aqui no livro de Jó, no capítulo 22, do versículo 21 até o 28. Não dá para explicar tudo, mas uma leitura. Jó é antes de Salmos, o homem que sofreu, né? Mas não negou a sua confiança em Deus. Vamos lá. 22, 21. Aqui é o livro de Jó. Então tem vários personagens, vários assim, interlocutores aqui. Aí diz assim: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Não tem outra maneira. Você pode estar, se você está perdendo a paz, pare. A minha comunhão então não está perfeita. A comunhão perfeita com Deus traz paz até na guerra. A comunhão perfeita com Deus traz paz até nas grandes tribulações. Por exemplo, você está enfrentando uma doença, ou alguém da família, uma doença grave. Mas se você está unido ao Senhor, você tem paz. Um versículo muito conhecido nosso, João 16, 33. Jesus diz assim, João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Fique nele. No mundo tereis aflições. Não só a aflição, entenda bem, do Covid, isso aí é uma porta para muitas coisas que entram nesse mundo. Nós temos grandes batalhas, são muitas aflições, né? Eu estava falando com os pastores que nós temos que orar muito pela geração que está chegando agora. Eles vão passar uma tribulação muito maior do que a nossa, porque o mundo hoje, Satanás, começou a colocar uma filosofia do anormal ser normal, que quem é normal passou a ser anormal. Dá para entender esse jogo de palavras? Que o anormal passou a ser normal, e quem é normal passou a ser anormal, de não aceitar o normal. Rapaz, nós estamos em pleno século XXI, você ainda está com isso ainda? Você é não sei o quê. Eu gosto muito quando o pessoal, você é muito conservador. Eu disse, mas Jesus é ontem, eu falava, foi até ontem, na segunda-feira, eu falava com uma senhora, fui fazer o casamento de uma irmã da igreja, encontrei ela, uma advogada, uma pessoa muito conhecida no mundo até jurídico. E eu disse, Jesus é o maior conservador que tem. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda com o tempo, com as modas. Ele não muda com as mudanças das estruturas sociais. Não, isso já é uma coisa que vem lá de trás já. Então tem muita coisa que a garotada está chegando hoje, né? E que está os jovens de hoje e os que estão chegando nesse mundo, não sabemos bem o tempo, né? Mas a tribulação vai ser grande, porque virou um sistema não brasileiro, mundial. Por exemplo, eu estava falando com o pessoal, a inflação, falei ontem na rádio tudo, não falando de política, a inflação no Brasil está alta, né? Mas você sabia que nos Estados Unidos, no mês passado, em novembro, em relação a novembro do ano passado, foi 6,2, que é o fim do mundo para eles? Então, aí o pessoal parece que o inferno está aqui no Brasil só. Aqui Satanás mora aqui, Satanás está aqui é que está um caos, aqui é que tem inflação, aqui que tem Covid, aqui que as pessoas morrem, é aqui que está o inferno. Não, esse é o mundo todo, amigo. É o mundo todo. Então, mais do que nunca, nós temos muitas aflições. Mas disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não desanima, não. Não é para você ficar agora, ó vida. Não, não, Deus só está conosco. É a nossa hora de enfrentar as tribulações. Que fala, demorando, não sei o tempo da volta de Jesus, mas as tribulações vão aumentar. Como alguém diz que é o princípio das dores, tem muita coisa. Então, nós temos que estar unidos ao Senhor. E como é que eu me uno ao Senhor? Primeiro é no Espírito, irmão, que você está unido ao Senhor. Você não está unido só com palavras, mas é no Espírito, porque você é nascido dele. A Bíblia diz 1 aos Coríntios 6,17. Vamos lá? 1 aos Coríntios 6. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, a nossa união está no Espírito. Assim como a Bíblia diz, largará o homem o seu pai e a sua mãe. Não vão mudar isso nunca, porque a Bíblia não muda. Largará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, aí, o homem se junta com o Senhor, é o mesmo espírito com ele, porque Deus é espírito. Então, nós temos que andar, e em concordância com ele, como Amós 3,3, que todos conhecem. Aí diz, Amós 3,3, mas andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, nós aceitamos a Jesus, nascemos de novo, né? Temos um novo nascimento. Tendo o novo nascimento, nós estamos unidos com ele em espírito. E andamos, então, de acordo com a sua palavra, porque ele é Deus e a palavra dele é perfeita. Aí está.
Então é isso que o livro de Jó está dizendo. Fala sempre o livro de Jó, que nem sempre é o Jó. Agora, por exemplo, é o Elifaz, né? Mas vamos falar do livro de Jó. E assim te sobrevirá o... Une-te, pois, a Deus e tem paz. Essa paz está nele, não há paz fora dele. E assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no seu coração. A lei de hoje não é a de Moisés para nós. Hoje é a lei perfeita da liberdade que Tiago fala para nós. É no Novo Testamento. Nós estamos no Evangelho. Então, é muito claro isso. Nós temos que viver no Evangelho. Mas veja o que ele está dizendo agora para nós. Ele diz assim, põe as suas palavras no teu coração. Aqui que está o segredo para vencer, irmão. Andar sempre com a palavra de Deus não é na mente, não. É no coração. Porque a boca fala, não é do que a mente está cheia. A boca fala do que o coração está cheio. Você tem que encher o seu coração com a palavra de Deus, para que você possa sempre falar em comunhão com a palavra. O salmista, do Salmo 119, no versículo 11, ele diz assim, olha o que ele diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque nós não andamos segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito. O que é isso? Se o nosso coração tem a palavra, nós andamos pela palavra que está no nosso coração. Aqui não é o órgão que bombeia o sangue. O órgão aqui, no caso, o coração é espírito. Então, quando o homem tem a palavra no seu espírito, quando ele tem a palavra dentro dele, ele não anda segundo a carne, segundo a mente. Aquilo que eu falo sempre a respeito do medo, né? Você sente medo, mas você não tem que falar o que sente, você tem que falar o que você crê no seu espírito, porque Deus não lhe deu o espírito de medo, esse medo está amaldiçoado em nome de Jesus. É como um pensamento pecaminoso. Aí vem, você está amaldiçoando esse pensamento, porque é a palavra no coração, eu sou morto para o pecado, que é Romanos 6,2. É a mesma coisa do medo, né? Deus não nos deu cheio de 2 Timóteo 1,7. Uma confusão, um conflito nos pensamentos. Peraí, não, mas Deus me deu a mente de Cristo. Deus não me deu nem mente devassa, nem mente confusa. 1 aos Coríntios, né, fala a Bíblia para nós, 2,16. Deus nos deu a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, com a palavra você resiste. É que a pessoa provoca você, implica com você, entenda bem, mas ao servo do Senhor não convém contender. Na minha posição de pregador, quantas vezes, né, a pessoa faz uma crítica, alguma coisa, né, até aqueles que estiveram conosco que não estão mais, às vezes falam, não, se fosse verdade, você chegaria e pediria perdão, entende? Mas ao servo do Senhor não convém contender, não tem que ter que se envergonhar. Você não tem que se envergonhar. Principalmente quando é amor, pelo amor à palavra de Deus, que você está sendo perseguido, você dê glória a Deus por isso. A Bíblia diz que você é bem-aventurado. Então, vimos esse versículo. O 22 diz, 23, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Não tem outro jeito, irmão. Se o Senhor não edificar, a casa em bom trabalho que edifica, Salmo 127. Mas agora é aqui, afasta a iniquidade da tua tenda. Não pode. É impossível a pessoa que aceitou, que se converteu mesmo, que aceitou Jesus, viver na prática do pecado. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz assim, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque pecar é uma coisa, nós não devemos pecar nunca, mas se pecar, nós não conseguimos ficar com ele. Por quê? Porque nós somos nascidos de novo. A Bíblia diz, porque a sua semente de Deus permanece nele, não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não, a pessoa não tem a pessoa desviada, mas ela vai se reconciliar. Mas a pessoa que está vivendo no pecado, que ela está na igreja e está vivendo no pecado, ela não nasceu de novo, ela tem que nascer. É impossível, entenda, ela tocar no que não é dela. Ela, entenda bem, desejar o que não é dela. Odiar, por mais que ela tenha sido pisada, humilhada. Por quê? Porque ela estaria contra a palavra, porque a palavra diz, amai os vossos inimigos. Quer dizer, desejar o bem dele, não odiar e não desejar o mal. É sinal de que ele não nasceu de novo. E quando ele tem algum erro por causa da ignorância, quando ele é notificado, ele para. Nós contamos sempre um caso, para ser cômico, do missionário na juventude. Era rapazinho ainda, e ele gostava de comer o chouriço, já falamos isso. Pessoal muito interior tem, mas também aqui, eu nunca fui, eu morei no interior só um pouco quando eu fui pastor de Franca, mas eu fui criado em periferia, né? Lá no Rio a gente fala subúrbio, costuma dizer. Eu criei no subúrbio e, né, era muito comum nas feiras livres ter o chouriço.
E também quando o vizinho matava um porco, fazia, né? O chouriço com a teia do porco, com sangue bem temperado, aquilo era uma delícia, né? E para o missionário também ele gostava muito. Até que uma senhora falou para ele, mas você come? Não, isso é fanatismo. O que tem de mais? Não, vou te mostrar na Bíblia. Quando mostrou Atos 15, 28, pareceu bem a nós, ao Espírito Santo, não vos impor mais encargo algum, a não ser essas coisas necessárias. Que vos abstenhais da carne sufocada, da carne sacrificada ao Ciro, e do sangue. Quando ele ouviu o sangue, ele disse, então está certo. Nunca mais. Pronto. Por mais que ele gostasse daquilo, ele abriu mão. Então, quando você é convertido, que a palavra fala ao seu coração, por mais que aquilo seja prazeroso, entenda, ou lucrativo, você abandona. Não, não quero. Conta a palavra do meu Deus, eu não quero. Lembra do nosso primeiro amor? Hoje, no meio chamado evangélico, há essa mudança de comportamento ou de ideias, né? Mas havia muito negócio de trajes do homem e da mulher, porque há uma interpretação de alguns, quando não haverá traje do homem na mulher, nem na mulher do homem. Mas tem que ver ali a interpretação também histórica. Roupa, por exemplo, Dom João VI usava uma roupa, Moisés não usava calça comprida, Moisés usava o quê? Túnicas, vestidos, né? Era assim que era a roupa que eles usavam. Eles tinham um celulão por baixo. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei era muito comum isso. A mulher não cortava cabelo de jeito nenhum, o homem não cortava, então tinha muito esse entendimento, e tinha muita essa discussão sobre isso. E as pessoas discutiam, as pessoas brigavam sobre isso e tudo. E como você está começando no primeiro amor, você fica assim, ó, puxa. Aí você começa a aderir também a algumas práticas, né? Eu lembro disso, que eu tinha calça jeans, daí fala, calça jeans é unissex, tanto homem, não vale, então ele mandava embora, depois tive que comprar de volta, né? Tênis, eu lembro que eu tenho um irmão que ele estava começando no esporte, na vida esportiva, na vida profissional dele esportiva, ele me deu um tênis daquele de marca, a gente não tinha, quando conseguia um, era um que chute, um conga, né? Ele me deu um tênis daquele de marca e tudo, mas não, achava aquilo muito mundano, né? Era aquele primeiro amor, eu queria agradar a Deus, achando que aquilo agradava, até que eu, pela palavra, entendendo que aquilo não era pecado, aí pronto, mas eu queria agradar a Deus. Então você que nasceu novo, você afasta a iniquidade da tua tenda. E mais, eu falei que agora é só uma leitura a mais. Então amontoarás ouro como pó, e ouro de Ofir como pedras do gibeiro. Até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoar. Você vai entender que a maior riqueza é o Senhor, irmão, não é essas coisas. Eu fico olhando até, desculpa, eu não estou falando mal de alguém, nem querendo fazer alusão a alguém, até o próprio pregador. Ele tem que tomar cuidado, ele foi chamado para quê? Para enriquecer muito, não para enriquecer e começar. Nós somos reis para Deus, não para o mundo. Eu dei uma mensagem domingo sobre isso. Nós somos reis para Deus, não para o mundo. Para o mundo você tem que ter uma coroa como um rei, tem que ter o trono, tem que ter as roupas reais, tem que ter ostentação. Mas para Deus não, é não espírito, não que Deus já conta a sua prosperidade, mas nós somos reis para Deus. Aí ele diz, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus, o teu prazer vai ser a comunhão com Deus. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Somos reis no mundo espiritual e para o nosso Deus nos fez sacerdote. O nosso prazer são as coisas de Deus. Tu orarás a ele, ele te ouvirás e pagará os teus votos. Você não fica brincando com Deus, não. Você fala, você gosta de voto disso, voto daquilo, não. Você fala com Deus sério. Aí o nosso versículo final, determinando tu algum negócio, você te afirme. Meu irmão, sentou numa oração, orou, fundamental, nada, tem que ser firme. Determinando tu algum negócio, ser firme. Não esqueça do que a Bíblia fala em Hebreus 10, 38. Todos conhecem aqui. O quê? Diz assim, mas o justo viverá da fé. A fé é uma certeza, que vem por ouvir a palavra de Deus. O justo viverá daquilo que ele ouviu de Deus, daquilo que ele ouviu da palavra. Aí, então, aí diz, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Não recua não, mas o 39 diz, nós que nascemos de novo, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Assim é pela família. Você tem que ficar cercando a família, determinou, na minha família é do Senhor Jesus. Você determinou isso. Então você cerca, minha família está no altar. Mas aí um está no álcool, outro está nas drogas, outro está na prostituição. Não, está amaldiçoado esse vício, está amaldiçoado essa prática pecaminosa, porque eu determinei. Toda a minha família servirá ao Senhor. A tua determinação é fundamentada na fé, na palavra de Deus. Não é num desejo humano. Lembra do Isaac? O Isaac foi firme. Não, a Rebeca vai me dar filhos. Eu vou ser pai.
Mas por quê? Porque ele queria ser pai, que era um bom desejo, um ótimo desejo. Mas é que ele tinha uma palavra, que nele, Isaac, seria contada a sua descendência. Então a mesma coisa somos nós. Então ele ficou firme na palavra que Deus deu ao pai dele. A mesma coisa somos nós. Eu quero a minha família no altar, não é porque eu quero que é um desejo meu, claro que é um desejo também, mas é principalmente porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Então a minha casa será salva. A minha oração não é fundamentada num desejo humano, que também é um bom desejo, de ver a família morando no céu, vendo a família salva. Não, é na promessa de Deus. Então o justo viverá da fé do que Deus falou com ele. E Deus mandou você crer no Senhor Jesus, você será salvo, e a casa também. Deus falou através de Paulo e Silas. Então, se você crer e permanecer firme, está dizendo para nós, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos seus caminhos.